Naquele momento a gente percebia que tinha um objetivo ali que era chegar até o Lula, né? Muita gente não acreditava também na época. E quando esses procuradores, e aí entra a questão da linguagem, né? Quando eu via uma entrevista do Deltan Dallagnol ou do Sérgio Moro, eu falava assim, não, não é possível, não, não é real isso, porque eu achava eles intelectualmente muito, muito limitados, né? Rodolfo, acho que esse é o momento total de inflexão, né? Quando o Deltan Dallagnol faz aquela coletiva e mostra aquele PowerPoint, eu me lembro que eu estava online e aí uma amiga minha historiadora mandou para mim pelo Zap e falou assim: é real isso aqui? Aí eu fui ver, estava lá na capa da Folha de São Paulo, era real, né? Uma capa de PowerPoint precária, com erro de português, uma coisa assim medonha e flagrantemente delirante. Bota o Lula no meio, virou meme já de cara. Agora, a imprensa perseguiu, continuou acreditando naquilo. Eu falei, tá todo mundo dopado nesse país. E a própria coletiva do Deltan, quer dizer, um sujeito que não tem lastro, que não tem conhecimento técnico das coisas. A gente via aqueles procuradores, aquela força-tarefa, todos ali é, 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 oportunistas, dava para sentir isso. Todos ali querendo ascender, aquela coisa de carreirista, né? Carreirismo, e tirar proveito político e tudo mais, e mirando esse fuzil jurídico só para um lado do sistema partidário brasileiro. Então, a partir dali eu comecei a ler, estudar um pouquinho mais o que estava em jogo ali na Lava Jato. Quando o Lula estava preso, cheguei a publicar um artigo mais detalhado que foi publicado em todas as redes do PT e em vários outros meios, que é as 10 acho que é os 10 fatores que mostram como Moro violou procedimentos na Lava Jato. Não me lembro o título agora do artigo, mas é um artigo importante, saiu em livro também agora. E veja, a Lava Jato ela destruiu o país de maneira dramática. Quantos debates, quantas entrevistas eu fiz, conduzi sobre a Lava Jato, com dados, e as pessoas me traziam dados, economistas, advogados, do prejuízo que ela tinha causado. Eu acho que o prejuízo, tem aquele estudo clássico da USP, que acho que chegou a quase 100 bilhões ou 70 bilhões de reais, mas o prejuízo acho que é imprecificável. É uma coisa porque tem a ver com emprego, tem a ver com o fim da vida das pessoas, né? Tem a ver com o suicídio, com o assassinato do reitor Cancelier, né? Com muita violência, com muita pressão. É isso que gerou esse clima de ódio, de guerra no Brasil. É decorrente desse clima de ódio que foi semeado ali por setores do mercado financeiro, das elites brancas brasileiras e, consequentemente, dos grandes jornais, né? E agora tá todo mundo fazendo cara de paisagem, né? Tá lá a Globo e tal. Eu sei que sobre Lava Jato, eu acho que a minha contribuição foi sempre denunciar. Não foi fácil, porque até hoje os próprios advogados me dizem que existe um clima ainda lavajatista em muitos setores da Procuradoria, falo do Ministério Público, né? Mas acho que a resposta da história está aí, né? As coisas já tomaram um outro rumo. A minha participação, eu acho que ela trivial, assim, não tem muita. Né? Eu me lembro muito do Reinaldo Azevedo, né? Pegando como mote, né? Eu não usei a Lava Jato como mote para o meu set de textos e tudo mais. Ela vinha transversalmente. Eu usei mais a função de defender o legado do Lula e de mostrar como as acusações contra ele eram todas mentirosas, né? E assim foi a minha experiência com relação a isso naquele momento. A história do Reinaldo é um capítulo à parte, mas no caso da Lava Jato, ele também, muito cedo, ele percebeu que era
que era um engodo aquilo lá. Eu estou me lembrando agora, por exemplo, de alguns momentos, né? Por exemplo, o Prerrogativas, nós recebemos o Randolfo Rodrigues. O Randolfo hoje está com o Lula, pode ser até ministro, muito em função daquela live do Prerrogativas que a gente fez. Porque naquele momento, o Randolph fez um meia-culpa, ele se retratou, porque ele foi lavajatista, o Randolfo Rodrigues. Ele elogiava o Moro, o Deltan Dallagnol e tudo mais, e ele se retratou de uma maneira comovente ali com a gente. E a partir dali também, o Randolph ganhou uma força política, sabe? Porque não é fácil. Quando você reconhece um erro, você fica mais forte, né? Isso é fatal. Se você continuar escondendo esse erro, você vai se enfraquecendo cada vez mais. E aí, a partir dali, depois o Randolph também criou lá a CPI da Covid e tudo mais, e ganhou muito destaque e passou a ser uma força realmente da cena brasileira. Como o Randolph, outros passaram por nós ali. No Prerrogativas ele tinha o condão, né? Sem querer fazer trocadilho comigo mesmo, né? O condão, porque o pessoal me chama de conde, condão, né? Tinha o condão de furar as bolhas, de trazer pessoas de não da esquerda para dentro do. Por isso que também o Prerrogativas tem um papel importante nesse desenho que o Lula construiu de amplíssima aliança. Por exemplo, a gente recebeu o Felipe Neto, o próprio Reinaldo Azevedo. Felipe Neto, naquela época, também se retratou com a gente, pediu desculpa. A gente fez o texto, o vídeo viralizou. É o vídeo clássico, primeiro, que o Felipe Neto se desculpa do ódio que ele ajudou a propagar naquele momento contra Dilma e contra Lula. E depois a gente viu o que aconteceu. Inclusive, ele se tornou uma das figuras centrais da campanha do Lula nessa reta final. Então, sabe, eu meio que eu tô lembrando do Patriota do Caminhão agora, né? Mas o Patriota do Caminhão não dá, né? Mas assim, eu meio que estava presente, né? O Forrest Gump, né? Sabe quando o cara está presente nos momentos cruciais, nos lugares cruciais, sem ter tanto a ver assim com as coisas, né? Eu tinha a ver, sempre trouxe essa reflexão, mas eu acabei estando em momentos cruciais, assim, conduzindo um debate sobre a Lava Jato. E, enfim, eu fico muito feliz que acho que antes da hora, foi até uma surpresa, né? Tudo isso mudou antes do que a gente esperava, né? Antes do que a gente esperava. O Lula foi solto antes do que a gente esperava e ele recuperou os direitos antes do que a gente esperava. A verdade é essa. Foi muito rápido, historicamente falando, né? E graças a Deus, porque se não fosse assim, a gente estaria num momento hoje perigosíssimo ainda. Foi um papel muito pobre do ponto de vista técnico, e eu falo isso com conhecimento de causa na área da linguagem. Quer dizer, até hoje, o jornalismo e esses setores da imprensa profissionais, eles gostam de dizer profissionais, o que eu acho que pode ser até um problema em breve para eles, esse conceito de imprensa, jornalismo profissional. William Bonner se jacta, né, o tempo todo de fazer o jornalismo profissional, mas eu acho que isso é até ruim. Agora, eles não se atualizam do ponto de vista técnico, quer dizer, da interpretação de texto, né? Por isso que eu faço sempre um lobby para que políticos e jornalistas se debrucem um pouco mais sobre os estudos contemporâneos da linguagem. Por exemplo, pragmática, né? Vai ler um livro de pragmática, um livro de análise do discurso, vai ler uma pesquisa, uma tese de doutorado da Unicamp, da USP sobre política, né? Se atualizem, sejam ousados, né? Ousem sair de uma linha editorial degradada, cansada. Ninguém fez isso naquele momento. Eles estavam todos ali, inclusive, tomados por esse ódio, por esse antipetismo, esse anti-esquerdismo patológico, que eu acho que finalmente, né, pelo menos parte da imprensa tomou conhecimento agora. Agora, e essa crítica eu sempre fiz. Esse é uma especialidade minha, né? Eu sempre denunciei as manchetes enviesadas da Folha de São Paulo, até eu me comunicava com os ombudsmans, né, da Folha.
eu mandava falar, isso aqui não tem condições. Eu me lembro que quando o Luciano Huck publicou um texto na página 2, 3 da Folha, eu escrevi para um Budman na época, que eu não me lembro o nome, eu falei, olha, esse texto aqui, como é que vocês aprovaram a publicação desse? Tem problemas de coesão, tem problemas de coerência. Eu fui corretor do Enem, Rodolfo, 10 anos. Eu trabalhei com essa questão de coerência, fuga ao tema, né? Adequação lexical. Né? E o texto do Luciano Huck parecia um texto de um adolescente que te tiraria 300 no Enem, tiraria nota 3. Né? Tal era a quantidade de erros, de problemas de progressão textual. E aí eu mandei. Então não são nem erros de lado político. Eram desvios da norma culta, da norma padrão. Aí levei isso para ela e ela falou: você tem razão, tal, vou levar para os editores e tudo mais. Acabou que não deu nada, mas eu joguei nas redes. Eu peguei o texto do Luciano Huck e fui perguntando a cada parágrafo. Falei, como assim esse cara escreve isso? Né? Ele não sabia usar. Ele falava assim, errou na mosca. Como assim errou na mosca? Né? Tudo bem você subverter uma expressão idiomática popular, mas errar na mosca, né? Caracterizavam equívocos graves que seriam penalizados numa redação do Enem. Esse é o ponto. Eu cheguei a dar aula para os meus alunos com isso. Você entendeu? Eu levava assim, por isso que muita gente depois, né, que tinha também o problema ali, que alguns eram fãs do Luciano Huck, eu falei, olha, como não escrever uma redação do Enem? E os meus alunos, no Enem, tiravam só 800 para cima. Né? É claro que eu não dava informação privilegiada, porque eu também fazia parte da banca de correção do Enem. Eu trazia a discussão técnica geral. Então eu levava o Luciano, toda vez que eu levava o Luciano Huck, o texto dele para a sala de aula, era uma alegria, porque era muito engraçado, porque ele escrevia muita bobagem. Enfim, isso tudo a imprensa brasileira aceitou naquele momento, né? Fez às vezes aí, publicou o Aécio Neves, o golpismo do Aécio, sem nenhum espírito crítico, sem nenhum contraponto. Nesse sentido, a imprensa independente, né, o jornalismo independente foi crescendo, foi ganhando substância, porque ele foi também todo sabotado e, como é que se diz, foi sabotado depois do golpe, né, contra Dilma. Os poucos, era uma coisa ínfima, o jornalismo independente tinha patrocínios assim miseráveis da Caixa Econômica, era uma coisa assim que era ridículo, né, em comparação com o que a grande empresa ganhava. Mas tiraram até isso. E aí, como é que ele se manteve vivo? O jornalismo independente aprendeu a trabalhar com o público, com o internauta. Então, monetizando o YouTube, monetizando os seus sites via Google, né? E aí foi ganhando substância e hoje aprendeu a viver sozinho, não precisa de patrocínio de ninguém. Né? Ao contrário da grande imprensa. A grande imprensa não sobrevive sem o anúncio direto de setores do governo, do setor público. Quem mama na teta do governo brasileiro é a grande imprensa. Eles não sobrevivem, porque a operação deles é muito cara, não se tem mais condição de ter uma redação assim, sabe? Porque já reduziram muito, né, o número de pessoas. Então, tudo isso é uma questão também técnica, precisa ser levantada ali, precisa fazer uma oficina, se reciclar, ver o que está acontecendo no exterior, né? Senão vão ficando para trás, né? Então, sempre denunciei, e agora você tem um movimento diferente. Eu não sei se a gente vai falar do momento atual, acho que não, porque aqui a gente está fazendo uma coisa específica, né, da Lava Jato e tal, mas nós estamos já no meio de um cavalo de pau semântico da operação editorial dos jornais, porque passamos 4 anos falando para o nada, porque o Bolsonaro não é responsivo, ele não respondia absolutamente nada das interpelações técnicas de governo, e o Lula é responsivo, vai responder. Então, a gente vai ter uma mudança, vai dar a impressão de novo de que a imprensa aliviou para o Bolsonaro e vai pegar no pé do Lula. Ossos do ofício, não tem jeito.
a coerção, a coercitiva do Lula, né? A prisão coercitiva não, foi a... Condução Como é que é o nome coercitiva. técnico? Oi? Condução coercitiva. Condução coercitiva. Aquilo foi uma coisa assim de uma indignação, de uma indignidade, né? A gente soube que os policiais invadiram a casa do Lula, reviraram o colchão, pegaram o celular da dona Marisa, pegaram o iPad do neto do Lula, sabe? Uma coisa assim que o Roberto Jefferson foi tratado agora como quase como um lorde, foi levado no tapete vermelho para a polícia. O cara que jogou granada na Polícia Federal. Então, naquele momento toda a imprensa, né, eles já estavam esperando pela essa coisa mancomunada da Lava Jato com a imprensa, com a Globo, sobretudo, né? Eles filmaram essa condução coercitiva, inclusive fez parte, acho que, do filme da Lava Jato, ou de um documentário aí do filho da Miriam Leitão, alguma coisa assim. Então, aquilo foi chocante, aquilo nos chocou muito. Estava tudo preparado ali para levar o Lula naquele momento para Curitiba, tinha um avião esperando lá no aeroporto, acho que de Guarulhos, né? Não sei se ele foi para Guarulhos ou foi para Congonhas, agora não me lembro. Eu sei que se não fosse a militância do PT ir para frente da sala em que o Lula estava dando depoimento no aeroporto e gritar, né, e protestar, a nossa história poderia ter sido outra, né? Porque poderia ter mudado tudo. Então, esse ponto específico, Rodolfo, para mim é o mais chocante, a condução coercitiva. Depois vieram muitos outros, né? O juiz que despacha 90 mil páginas em 3 dias, em 24 horas, sabe? Essas coisas malucas. Quando o Lula também ganhou o habeas corpus do juiz Favreto, né, salvo engano, e aí entrou em Operação Moro de Portugal, Ministério da Justiça e tudo mais, e sabe, uma sucessão de ilegalidades aí que naquela época, inclusive, o STF foi conivente. Então, é um crescendo, né? Não tem muito momento específico, né? Tem momentos que marcaram condução coercitiva, tal, a própria prisão, quando o Lula estava em São Bernardo do Campo ali, o povo não queria que o Lula se entregasse, né? O Lula teve de ser muito habilidoso, isso ninguém reconhece. Ele teve de ser habilidoso para poder ir para Curitiba, porque o povo não ia deixar. E você poderia ter uma convulsão social no país, e o Lula não queria isso. Quer dizer, é uma figura que está num nível assim de ética, né? de princípios que pouca gente no mundo chegou. Pois é o lawfare. Hoje o Brasil é a referência máxima no lawfare, no mundo todo. O mundo todo, se quiser saber o que é lawfare, vai estudar, né, o livro do Cristiano Zanin e da Valesca Martins. Eu me lembro também do Guido Mantega. Guido Mantega estava com a esposa, A esposa estado estava em cirurgia. terminal de câncer. Ele estava no hospital e a polícia foi na casa dele. O filho dele teve de ligar para ele no hospital e falar assim: pai, a polícia está aqui, veio para te pegar e tal. Então, uma covardia, uma truculência, né? Olha, se esses procuradores, essas pessoas que trabalharam aí nesse circuito da Lava Jato, não forem punidos devidamente, o país vai estar prevaricando. Não pode acontecer isso. Aliás, é o que eu mais tenho ouvido ultimamente, viu? É assim, não pode ter anistia para ninguém, né? O Bolsonaro, para a família do Bolsonaro, e inclua-se aí Sérgio Moro, Deltan e Lava Jato, né? Tem que ter um prosseguimento. Espero que tenha, porque o brasileiro tem uma tradição de não deixa, né? Agora vamos, né? Deixa tudo passar. Não, acho que dessa vez a gente precisa fazer um basta para tudo isso. Zero, impacto positivo nenhum. A Lava Jato só destruiu tudo, ela desacreditou, inclusive, o combate à corrupção. Né? Você desacredita o combate à corrupção? Na verdade, os governos Lula foram os que mais investiram, mais criaram organismos, instrumentos, ferramentas para combater a corrupção no país. E a Lava Jato simplesmente desacreditou tudo isso. Agora vamos ter de fazer um trabalho de novo, né,
para que a gente possa voltar, porque combater a corrupção, o Lula sempre falava assim, não é com pirotecnia, ele até gostava de usar a palavra. Você tem que, se você combate, não pode ter essa, essa associação com a imprensa dessa maneira, porque senão você corrompe o processo. Você tem que trabalhar em silêncio, sabe? Para ser justo, para poder levantar as coisas. Você entendeu? E se vazar uma ou outra coisa é a exceção, não pode ser a regra. Senão você compromete as investigações de qualquer processo, porque as pessoas que são investigadas de corrupção são poderosas. Né? Então, por que que o Lula ficou tanto tempo enroscado com isso, não conseguiu se safar? Porque ele não compra ninguém. Você tem um acusado de corrupção, ele compra um juiz, compra não sei mais quem, o negócio morre. O Lula não, ele queria provar a inocência dele na unha, como foi o caso que ele fez. Né? Sim, né? Essa tese é muito corrente, né? Eu acho que é isso, mas acho que tem um cenário que é mais complexo. Eu acho que a, as, as universidades brasileiras agora já têm muitos estudos sobre Lava Jato, bolsonarismo, o jornalismo de conveniência, né, venal brasileiro. Já tem muitos estudos, as ciências humanas brasileiras, né, a pesquisa brasileira é muito forte nesse sentido. Ela só precisa ser mais exposta. Já tem muitos estudos fortes, sobretudo na área de análise do discurso, mas eu acredito, o Bolsonaro é um capítulo à parte na história brasileira. Então ele vai ser estudado muito a fundo nos próximos anos e décadas, né? Como o getulismo foi estudado, né? Como a ditadura militar. Então o Bolsonaro vai ser estudado. Esse processo do Lula também já está sendo muito estudado. Então agora a gente tem de ter um pouco de paciência para, você falou assim, agora você pode olhar retrospectivamente, mas ainda está muito recente tudo isso. Então, eu acho que vai demorar um pouco para a gente começar a ter as teses estabelecidas, né? A primeira família, primeira safra de teses e de hipóteses sobre o ocorrido no Brasil. Você vê que nem em 2013 a gente sabe muito bem o que aconteceu. Até hoje, ninguém sabe explicar muito bem em 2013. Mas é isso, o Brasil é um grande laboratório, né? A gente tem, eu acho que isso também agora estimula que a gente pesquise muito mais. Acho que por isso o Museu da Lava Jato é tão importante, para não deixar a memória se perder. Mas acho que não vai se perder, porque isso demarcou realmente um processo deletério para a sociedade brasileira. Então, eu acho que é isso. Eu tô ansioso para ver as pesquisas que virão sobre todo esse momento, dentro dos seus vieses, né? Dentro da ciência política, da historiografia, da linguística, da sociologia, né? Da questão da identidade do brasileiro, né? Da permissividade, enfim, todas as teses que podem aparecer, que vão se cruzar também com a questão do racismo, com a questão da misoginia, né? Lava Jato permeia tudo isso, né? Você vê que são só procuradores brancos. Aliás, se você for ver a Procuradoria do Brasil, Ministério Público, parece que tem 2% de negros, né? Então, esse também é outro desafio que a gente precisa enfrentar. Eu acho que o Moro e o Dallagnol vão ser devorados por Brasília. Eles não têm condições para, né? Eu tenho converso com vários parlamentares ali e todos eles estão felizes de o Moro e o Dallagnol estarem ali porque eles vão estar agora, né, sob, né, na cova dos leões, vamos dizer assim, né? O Moro não tem, ele é inábil para politicamente. A gente percebeu isso. Ele é um produto, né? O Dallagnol do mesmo jeito. Como é que eles vão se sair na Câmara? Eles vão ter que mostrar alguma coisa ali, né? E eles têm problemas pregressos. Eu acho que a Lava Jato, a gente, o que pode acontecer com essa dimensão que devastou o Brasil? Já tem muita literatura testando isso. Ninguém leva a sério mais o livro do Sérgio Moro Herói e de A Lava Jato contra o crime, aquele filme ridículo que saiu, A Lei é para Todos, né? Isso aí virou tudo chacota, virou tudo meme, a meu ver, tá?
Porque assim, a gente sabe que hoje o antibolsonarismo é muito forte, né? O antibolsonarismo ele ficou maior que o antipetismo, mas muito maior nesse momento. E agora resta saber se vai dar para produzir, se vai acontecer o anti-lavajatismo. Acho que não, acho que o fenômeno é diferente. Agora, nós temos, sabe o que acontece? Acho que o ponto nodal de tudo isso, que é também político, mas ele é da esfera jurídica. Como a Lava Jato foi uma das maiores distorções do processo técnico, judicial, jurídico, o Brasil acabou formando uma geração de juristas e advogados muito atenta a tudo isso, que produziu muita tese, muita literatura técnica do campo, que serve como alerta e como vacina a tudo isso. Vamos falar da produção, por exemplo, do Pedro Serrano, daquele juiz Rubens Casara, né? São produções, a própria Carol Proner, quem mais? O Lenny Streck. Então, você tem uma somatória de reflexões do direito que faz com que o Brasil seja uma potência da produção teórica do direito nesse momento, porque teve uma experiência traumática como a Lava Jato. Então, nesse sentido, a Lava Jato ela acendeu uma resposta. E eu acho que essa resposta ela pode se consolidar, como já começou a se consolidar no STF, né? E na própria prática, nas próprias universidades. A gente sabe que a Lava Jato é um dos temas das universidades de direito no Brasil, e hoje apontada da maneira tal qual ela deve ser interpretada, como um crime, né? Hoje. Então, eu acho que o caminho é esse, né? Para se contrapor, para saber o legado, né? O legado econômico já foi um desastre, mas e o legado intelectual e tudo mais? Também é um desastre, mas eu acho que ele está em vias de ser consolidado aí nos próximos ciclos, né? Talvez nas próximas décadas. Décadas é muita coisa, nos próximos anos, né? Olha, a Lava Jato foi a gente ainda vai saber corretamente se houve um núcleo no cérebro, né, que disparou esse gatilho, ou se é uma somatória do processo, da característica de mal perdedora da elite brasileira. E aí brota um processo desse para criminalizar, demonizar, prender uma pessoa, em especial o ex-presidente Lula, né? É isso, esse foi o objetivo da Lava Jato, criminalizar, demonizar um partido político, o partido político que até hoje representa o povo trabalhador brasileiro. É covardia você ver a popularidade do PT, mesmo nos piores momentos, foi o partido mais popular do Brasil, continuou sendo, e agora disparou de novo. 30% o partido preferido do brasileiro, e o segundo lugar nem tem mais direito, porque os partidos, todos eles se diluíram aí nesse processo de degradação que a própria Lava Jato semeou. Então, o surgimento disso pode estar atrelado a serviços de espionagem dos Estados Unidos, a questão da Petrobras, isso tudo pode ser ainda investigado, comprovado, né? São teses e rumores que são muito fortes, né? Temos dados sobre isso, roubo de notebook da Petrobras, espionagem dentro do governo Dilma. Essa associação que a Lava Jato fez com o serviço de inteligência estadunidense, a revelia e fora do contexto do Congresso Nacional. Me lembro que o Zé Eduardo Cardoso era o ministro e ele já deu essa explicação, achou que não fosse necessário. Enfim, também falar a posteriori é fácil, né? Falar depois é fácil. Mas o fato é que o Brasil deixou um câncer desse, que foi a Lava Jato, se instalar, deturpar a ferramenta da colaboração premiada, dentre outras coisas, né? Então, eu creio que
isso, na verdade, ela foi uma resposta à Lava Jato, uma resposta distorcida, criminosa, à desproporcionalidade política do Lula. O Lula é um cara que ele é bom de voto. E a gente acabou de ver, ele acabou de vencer um sistema internacional de desinformação. Não foi o Bolsonaro que ele venceu. Então, a Lava Jato é isso. São os maus perdedores. Eles não aceitavam, eles não entendiam o que é um governo, como é que são as nomeações nas estatais brasileiras. Eles não estudaram isso, eles não foram a fundo. Foram tomados apenas por ilações, notas, notícias de revistas de segunda classe, como a Época, por exemplo. Eles construíram um arcabouço de acusação muito frágil, mas que foi aceito pelas elites brasileiras, né? Porque tirava de competição o mais competidor, o mais forte competidor, desde sempre, da cena política brasileira. Agora todo mundo aprendeu a lição, entenderam que o Lula é essencial, inclusive, para a própria democracia brasileira. Então, acaba sendo uma lição, mas quanta gente perdeu a vida, quanta gente perdeu o emprego, quanta gente, sabe, quanta tristeza, quanto ódio que a Lava Jato, junto com o bolsonarismo, criaram no Brasil. Não é fácil, mas nós somos privilegiados, Rodolfo, de ter alguém como Lula nesse momento, que entra, né? Acho que ele é a prova mais cabal, mais evidente do fracasso da Lava Jato e de como eles estavam equivocados, brutalmente equivocados. Ele é o novo presidente brasileiro. Ele está sendo celebrado no mundo inteiro, tá certo? Eles estão humilhados, né? Os lavajatistas aí de turno estão todos agora humilhados. Nós temos a responsabilidade agora, né, no novo ciclo democrático, de consolidar essa humilhação, né? A gente tem que consolidar. Eles são agora notas de rodapé, né, de um processo histórico, notas de rodapé tenebrosas de um processo histórico. Talvez não de rodapé, porque eles destruíram muita coisa no Brasil, mas são um capítulo inteiro, mas é o capítulo tenebroso de uma das piores páginas da nossa história. E eu acho que a gente teve competência suficiente, paciência suficiente para mostrar isso para a sociedade brasileira, e agora temos de consolidar isso em alguns outros setores cuja ficha ainda não caiu, né? Dentro do próprio Ministério Público, talvez seja o grande desafio dos próximos anos. Olha, é muito fácil. Se colocar Gustavo Conde no Google, você vai achar todas as minhas redes, o Facebook. O Facebook de cor eu não conheço o link, mas o YouTube também, você tecla lá Gustavo Conde. O Twitter, você procura Gustavo Conde. Eu não decorei os links. Pode deixar que eu Mas resgato e o que coloco. eu posso dizer é isso. Eu estou na cena. Quer dizer, se você entrar na TVT, 247, né, eu tenho programa semanal com o Nassif, com o Fernando Horta, o Vinícius Carvalho, o Fernando Brito. É difícil não se deparar comigo nas redes se você consome aí a imprensa independente.